Ali no coração de Pelotas tem mais um interessante museu que tem desdobramento para outras histórias que, se eu for contar todas elas bem contado, vai ficar um documentário. A gente vai tentar fazer uma síntese aí dessas histórias relacionadas ao Museu de Ciências Naturais Carlos Ritter, que eu vou te mostrar, é claro, aqui em Destinos do Sul, onde desenhando a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. E esse museu ele fica num casarão que foi mandado construir por um diretor do Banco Pelotense de nome Joaquim Assunção em 1911. E ele construiu, na realidade, 2 casas geminadas, que era para suas 2 filhas, a Judite e a Francisca. E é um belo casarão que está novo e recentemente, então, esse museu que existe há bastante tempo, já há cerca de 50 anos, ele passou a ocupar, então, esse espaço. E é um museu interessantíssimo que pertence à Universidade Federal de Pelotas, que começou com doações da coleção, então, de Carlos Ritter, a coleção de animais empalhados. Ele fazia a técnica, então, de taxidermização, que era deixar os animais, depois de mortos, intactos para exposições, como está colocado aí nessa coleção belíssima aí de aves aí da nossa fauna. E também tem ali esse interessante quadro que tu pode ver envergadura de asas de diversas aves. E ele também colecionava insetos e ele fazia mosaicos com os insetos. Isso mesmo, eu achei curioso e bem interessante. Inclusive ele fez um com o emblema do Império, então Império do Brasil, para a passagem da visita, da ocasião da visita da princesa Isabel na cidade de Pelotas. Mas quem colecionava insetos também, mais especificamente borboletas, e está exposto aí também no museu, é o Czesław Maria Biesanko, que era um polonês que tem um currículo extenso, estudou na Polônia, depois veio para o Brasil, aí entre o século XIX, ele veio entre o século XIX e o século XX, e inclusive parece que foi um dos introdutores da soja aqui no Rio Grande do Sul, entre outras atividades que ele fez, mas foi um dos maiores colecionadores, respeitadíssimos colecionadores internacionais de borboletas. Inclusive parte do acervo dele estaria em um museu de ciências naturais de Paris, também no museu em Londres. Realmente um personagem aí que teria que contar, quem sabe, a história dele, a contribuição, melhor a contribuição dele nesse ramo de atividade. Então tem essa coleção de borboletas que ele fez também aí. E o Carlos Ritter, ele não era só um colecionador, um biólogo colecionador e taxidermizador aí, que fez essa coleção de aves empalhadas. Na realidade, a principal atividade dele era de empresário, e ele tinha uma cervejaria, ou teve uma cervejaria aí em Pelotas a partir de 1876. Inclusive, tem um outro mosaico que ele fez, mostrando a cervejaria dele, né? Inclusive, parece que essa visita da Princesa Isabel foi uma das coisas que ela foi fazer, conhecer essa cervejaria que era famosa já. E aí ele teria feito também esse quadro aí que eu mostrei antes, com insetos, com um emblema do Império do Brasil. E antes de seguir te contando a história e a relação do Carlos Ritter com a cerveja, eu vou te deixar o convite para tu acessar, claro, destinosdosul.com, nosso blog, onde, além de mais conteúdo para ti, também tem um link para tu comprar ingressos para atrações turísticas da Serra Gaúcha, comprar tudo pela internet, passeios de um dia saindo de Porto Alegre, viagem de final de semana. Tu também pode reservar o teu hotel ou entrar em contato conosco, que a gente pode montar um roteiro especial para ti. E essa relação então do Carlos Ritter com a cerveja começa antes, com o pai dele, o Georg Ritter, que veio no século XIX.
da Alemanha, estabeleceu ali onde hoje é o município de Linha Nova, no Vale do Caí, onde ele fez uma primeira cervejaria na casa dele. Inclusive, parece que tem a casa preservada, eu tenho que ir lá, ainda não fui, para conhecer mais de perto essa história. E, como eu te disse, essa história é longa, teria que fazer um documentário dessa relação toda dessa família com a cerveja. E o Georg Ritter então faz a primeira cerveja. E o Carlos Ritter ele vai fundar a cervejaria Ritter de Pelotas em 1876. E, inclusive, ele teve ajuda também em determinado período do irmão dele, o Henrique Ritter, que também fundou a sua cervejaria aqui em Porto Alegre. Em uma época, inclusive, ele veio ajudar a irmã dele, que era casada com um outro descendente germânico, que tinha uma cervejaria. Ela ficou viúva, ele veio ajudar, mas aí depois o filho dela acabou assumindo a cervejaria, ele foi fazer a própria cervejaria dele, o Henrique Ritter. Depois eles se juntaram com mais uma outra família e formaram a cervejaria Continental, que veio ocupar um prédio no começo do século XX, aqui em Porto Alegre, um belo prédio, cujo arquiteto foi o Theo Wiederspann, famoso arquiteto também de origem germânica, que eu já comentei sobre as obras dele num vídeo sobre imigração germânica, e também já falei sobre a Casa de Cultura, que é um projeto dele, tem vários outros projetos importantes. Então a cervejaria Continental, que se predisse até hoje, tem que uma hora lá dar atenção a ele, onde hoje fica o Shopping Total. Não é longe da minha casa, uma hora eu vou aí fazer um conteúdo exclusivo para ti. Então, esse ramo da família desenvolveu a cervejaria em Porto Alegre, e o Ritter continuou com a cervejaria em Pelotas. Depois ela foi vendida, absorvida então por outras grandes cervejarias. Enfim, a história da cerveja evoluiu, e inclusive a família Ritter, um outro ramo da família, também se dedicou aos doces de empresa até hoje. Eu dei só um resumo do que é essa história, bem interessante, eu dei ser bem sintético aqui. Isso é descendente dessa numerosa família que começou com o Georg, que ele casou na realidade 2 vezes e teve 15 filhos. Inclusive, não, parte dos filhos são enteados, né? Ele teve a família dele e depois absorveu os filhos da segunda mulher dele, que era casada com o irmão dele. Então ele viuvou da primeira mulher e casou, então, depois com a mulher do irmão dele, que também faleceu cedo, e ele acabou, enfim, abraçando toda essa grande família que deu origem a essa relação toda com a cerveja. Enfim, deve ter outros personagens interessantes que tem relação aí com a história do Rio Grande do Sul. Um dos descendentes da família conhece um pouco mais. Fica à vontade para colocar nos comentários, nos corrigir se a gente fez algum equívoco. Enfim, uma história que é bem rica. Seria interessante colocar, fazer um vídeo sobre a história de parte da indústria do Rio Grande do Sul, essa indústria cervejeira, de alimentos. Enfim, a gente vai pesquisando. O museu Carlos Ritter não é tão grande, mas desvendou essa história interessante, e aí a gente vai descobrindo mais assuntos, mais lugares que poderiam ser interligados aí para trazer um conteúdo interessante para ajudar a contar um pouco da nossa história. Tu já sabe, né? Acesse destinosdosul.com, que tem muito mais para ti. Vamos junto!